Meus amigos, eu sou André Basso, estou aqui de volta e eu quero trazer para vocês uma relíquia da espiritualidade, que é o livro Pascal, do professor Huberto Roden, em mãos à terceira edição da editora Alvorada. Na página 167, o título: Cristianismo político hierárquico ou cristianismo espiritual místico? Prossegue o professor Roden. Na pessoa e obra de Pascal, reviveu a humanidade dramaticamente o maior problema da sua história espiritual. O silencioso eremita de Port Royal colocou a humanidade mais uma vez em face desse dilema secular e milenar: cristianismo político e hierárquico ou cristianismo espiritual místico? Pascal nunca teve intenção de combater a Igreja Católica e os seus legítimos chefes. Se houve, jamais, repetimos, um católico sincero, convicto, fervoroso, humilde, caridoso e desinteressado, então foi Pascal. Mas para ele, a verdadeira catolicidade, que é cristianismo, é algo infinitamente superior à forma externa e humana que a igreja possa assumir. Neste ou naquele período, na pessoa deste ou daquele chefe hierárquico, nesta ou naquela orientação teológica ou exegética. Para além de todos os fenômenos religiosos, existe a religião, com todas as letras maiúsculas. Acima de todas as vicissitudes temporárias das igrejas cristãs, existe o cristianismo, também em letras maiúsculas. Pascal crê numa catolicidade cósmica, eterna, divina. Por amor a essa igreja que ele viveu numa profunda experiência pessoal, está disposto a trabalhar e sofrer e, se necessário, entrar em luta com todo e qualquer elemento que ouse amesquinhar a grandeza e formosura dessa Igreja de Deus. O título que em cima está na página é o problema máximo que, durante séculos, agitou a Igreja de Israel, culminando no tempo de Jesus Cristo, na vitória da orientação político-hierárquica que assinala a maior calamidade espiritual de Israel e marcou a ruína definitiva da sinagoga. Quem conhece a história espiritual de Israel sabe que vão através dela duas correntes paralelas, que poderíamos chamar o sacerdotismo e o profetismo. O sacerdote concretiza o elemento hierárquico, o profeta o elemento espiritual. Os sacerdotes clamavam, antes de tudo, por uma poderosa organização hierárquica, social, política, jurídica. E nesta organização, externa e humana, viam eles a salvação da religião. Era necessário que a religião impressionasse o mundo com a exibição de seu poder, com os esplendores do seu culto, da sua liturgia. Era também esta a principal forma missionária, entre aspas, da religião sacerdotalista: impressionar os goim, os de fora, que visitassem Jerusalém, com o deslumbrante fenômeno do templo, dos sacrifícios e de um sacerdócio admiravelmente organizado. Os profetas, porém, esses incompreensíveis videntes e intransigentes arautos da divindade, tinham outra ideia da religião. Verdade é que nem sempre impugnavam os esplendores externos da religião. Reconheciam que a religião devia desentranhar-se também em atos externos e possuir a sua organização hierárquica, política e social. Mas nenhum deles via nisto a alma e essência da religião. Para o profeta, religião era algo essencialmente espiritual, interno, divino, uma como que definitiva e incondicional remissão
da criatura ao seu Criador. Uma completa, absoluta e irrestrita entrega do homem a Deus. Entrega essa que se manifestava na vida cotidiana em forma de uma ética universal, no culto da justiça, da verdade, da sinceridade, da pureza, do amor sem limites. Os sacerdotes insistiam, antes de tudo, na teologia, liturgia e hierarquia. O profeta clamava por uma vida espiritual, por um renascimento em Deus. Por isso, muitos dos profetas da lei antiga foram hostilizados e mortos pelos adeptos do sacerdotismo. Quase todos os profetas, como mais tarde o maior deles, o João Batista, eram homens espiritualmente solitários que, na sua imensa solitude, clamavam no deserto. Ainda que ninguém os ouvisse, ou seus clamores despertassem eco apenas em uma ou outra alma receptiva. Eram como estranhos blocos erráticos, arrancados por mão invisível das montanhas eternas e arremessados à vasta planície da vida. Muitas vezes ao meio de espíritos rasteiros e medíocres. Foram os profetas, e não os sacerdotes de Israel, que conservaram acesa na alma da nação as grandes revelações de Jeová e a suprema expectativa de um Messias vindouro. Quando, com Malaquias, expirou o último dos profetas da lei antiga, 400 anos antes da vinda do Cristo, começou a grande noite. O sacerdócio, sem o contrapeso espiritual dos profetas, começou a dominar com um irrestrito poder e durante esses 4 séculos desabou sobre Israel a maior catástrofe espiritual da sua história. Perdeu a noção de um Messias espiritual que viesse libertar o homem da escravidão do pecado e começou a suspirar por um Messias político que restabelecesse o esplendor político de Israel e expulsasse o invasor estrangeiro. No tempo do Cristo, como sabemos pelos evangelhos, essa decadência espiritual atingiria o auge, e por isto, não realizando Jesus Cristo as aspirações políticas de Israel, a sinagoga em peso o rejeitou, como não sendo o verdadeiro Messias que eles esperavam. João Batista, que tentou reatar a ideia espiritual dos profetas antigos, proclamando um redentor espiritual, foi perseguido pelos sacerdotes de Israel, que, como diz Jesus, aspas, não quiseram andar aos fulgores da sua luz, que acabou por se extinguir no cárcere de Maqueronte. A rejeição e morte do Messias foi a consequência final do predomínio do sacerdotismo sobre o profetismo, a derrota do elemento espiritual e místico e a vitória do elemento político e hierárquico. Os nossos dias revivem, em grande parte, os tempos trágicos da sinagoga decadente. Ninguém que tenha olhos para ver pode deixar de verificar que grande parte do catolicismo romano de hoje segue o mesmo caminho que levou à ruína a Igreja de Israel. Hipertrofia do elemento político e hierárquico e atrofia do elemento espiritual místico. Por outro lado, temos o cristianismo evangélico, cujo empenho máximo é fornecer ao homem um conhecimento completo do corpo da Bíblia, considerando o homem tanto mais religioso e cristão, quanto mais perfeito conhecedor dos fatos da revelação do Antigo e do Novo Testamento. É bem verdade que o conhecimento das grandes revelações que Deus fez à humanidade através dos séculos é, em geral, um grande adjuntório para uma vida profundamente cristã e espiritual, mas não é ainda essa vida. Pode alguém saber de cor a Bíblia toda e, contudo, não ser um homem espiritual e cristão? Como, por outro lado, também pode alguém cultivar com absoluta perfeição toda a liturgia da Igreja Católica e não ser um bom cristão? O cristianismo não é simplesmente ética, nem liturgia. O
cristianismo é, antes de tudo, acima de tudo, uma grande realidade sacral, um fenômeno essencialmente divino que se projetou para dentro deste mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Esse caráter ontológico e metafísico do cristianismo é essencial à sua definição. Não é uma ideia, não é um símbolo, não é um sistema ético, não é um complexo litúrgico. É uma estupenda realidade, uma infinita e divina sacralidade. O que Jesus disse a Nicodemos naquela memorável noite em Jerusalém é a alma do cristianismo, uma vida divina. E o caminho para alcançarmos esta vida divina chama-se renascimento pelo Espírito. Nascer quer dizer receber a vida. Renascer significa nascer de novo, receber uma nova vida, diferente da vida natural que o homem recebeu através dos seus pais. Aspas, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, fechar aspas. O autor e a causa eficiente dessa vida nova é, pois, o Espírito de Deus, Deus mesmo. O Espírito de Deus não pode dar senão vida espiritual e divina. Receber essa vida divina e desenvolvê-la, isto é que é cristianismo. Assim como a criança nascitura, nada pode contribuir para o seu nascimento, dependendo inteiramente dos pais. Assim também não pode o homem dar a si mesmo essa vida espiritual e divina que lhe é dada gratuitamente por Deus, como autor, causa e doador único dessa vida. O homem pode, porém, aumentar essa vida divina, assim como a criança, depois de nascer, pode aperfeiçoar a vida que os pais lhe deram. O homem não deve praticar boas obras, entre aspas, para receber essa vida divina, que é absurdo, mas deve praticá-las porque recebeu a vida gratuitamente. O Verbo eterno, Jesus Cristo, veio ao mundo e a todos os que receberam, deu-lhes ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que nasceram não do sangue, nem no desejo da carne, nem no desejo do varão, mas de Deus. Essa vida dada por Deus, vivida em Deus e para Deus, é que se chama cristianismo. Pascal teve dessa vida divina uma profunda e inexplicável experiência pessoal, naquela noite de 23 a 24 de novembro de 1654, quando escreveu numa folha de papel que levou consigo até a hora da morte essas palavras, aspas, desde as 10h30 até cerca de meia-noite, fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não Deus dos filósofos e dos cientistas, certeza, certeza, emoção, alegria, paz, teu Deus será meu Deus, fechar aspas, ponto. Nunca revelou a pessoa alguma o que lhe aconteceu nessa noite luminosa, mas foi a noite da sua definitiva conversão ao cristianismo. Nesta noite nasceu o Pascal cristão, quando o Pascal humano e intelectual já contava 30 anos. Desde então viveu Pascal unicamente para esta grande realidade espiritual, para esta infinita sacralidade divina. Desde então se tornou ele intransigente e não tolerava nenhuma outra concepção do cristianismo, por mais bela que parecesse e por mais célebre que fossem os seus defensores. Para ele, ser cristão era ter nascido de Deus e viver para essa nova vida em Deus. Por este seu cristianismo trabalhou, lutou e sofreu Pascal. Por amor dele, arrostou os ódios de uma poderosa ordem religiosa e aceitou todos os anátemas que lhe lançaram os que tinham outra ideia de cristianismo. Bem sabia Pascal que não podia comunicar a sua experiência íntima a quem não tivesse tido experiência igual. Sabia que, teológica e hierarquicamente, seria derrotado, mas sabia também que, da firme e sincera afirmação de uma grande experiência cristã, resultaria maior benefício espiritual para a humanidade do que da elaboração de eruditas teses sobre Cristo e o cristianismo. Experiência cristã. É disto que o mundo de hoje precisa. Não é a teologia que o pode cristianizar. Ninguém se converte, ninguém se cristianiza intimamente, ninguém renasce em Deus pelo fato de ouvir belos sermões ou ler esplêndidos livros sobre as coisas divinas.
Se o homem não tiver um encontro pessoal com Deus, uma experiência religiosa individual, íntima, profunda e incomunicável, mística, não é cristão, nem religioso, ainda que recite os mais ardentes atos de fé e acompanhe todos os atos culturais da sua religião. Não renasceu do Espírito e para o Espírito. A cristianização da humanidade é, em última análise, a cristificação do homem. E esta é uma questão de experiência individual. Não há conversão de massas, só há conversão de indivíduos. Mas um indivíduo realmente cristificado arrasta consigo milhões de outros. Basta que possua suficiente voltagem espiritual. A maior energia do universo não está na veemência da tempestade ou dos terremotos, não está em erupções vulcânicas ou na violência do raio. A maior energia do universo está dentro de um átomo invisível. Quem conseguir penetrar dentro desse nada infinito, terá nas mãos a energia atômica, que excede toda e qualquer outra forma de energia. Quando o homem vive o seu encontro pessoal com Deus, quando Deus penetra no íntimo centro do ego humano, então se dá a grande explosão, uma espécie de desintegração atômica, entre aspas. Então abre-se o homem, desfaz-se de si mesmo, desegofica-se, diviniza-se, integra-se em Deus. E nesse processo de desegoficação, a divinização libertam-se todas as energias latentes do homem. E uma vez que esse homem deixou de pertencer ao eu, passando a ser de Deus, passa a ser também de todos os filhos de Deus. E o mundo inteiro recebe das energias libertadas por essa explosão do átomo humano. Pascal é um excelente modelo para todo homem que queira, de fato, viver o seu cristianismo e encontrar-se pessoalmente com Deus. Eu deixo aqui para vocês o meu abraço. Quem tiver interesse nesse livro do professor Huberto Roden, Pascal, da editora Alvorada, 3ª edição, deve ter outras edições, é só procurar no Google. Um abraço a todos.